Boa noite, irmãos. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês mais uma vez, mas de muita responsabilidade transmitir a voz de Deus. Eu peço um pouquinho de desculpas que eu peguei uma gripe forte, pensei que nem ia dar para pregar, mas Deus vai nos ajudar. Eu queria também dizer que eu sou muito feliz pelas decisões que foram tomadas pelo batismo sábado que vem. O céu, creio que está em festa, os anjos, Jesus. É a melhor decisão que vocês poderiam tomar nessa terra, né? Essa terra aqui, irmãos, nós estamos de passagem, né? E creio que os anjos Jesus estará anotando o nome de vocês no livro da vida. Amém, irmãos? Amém. Todos estão convidados, tá bom? Antes de começarmos o sermão, nós vamos fazer agora uma pequena prece. Obrigada, irmão. Querido Deus, bom Pai celestial, pedimos nesse momento que o Teu Santo Espírito se faça presente aqui conosco, que vamos abrir a Tua palavra, que tudo que for lido, falado e entendido, que seja inspirado por Ti, que nós possamos aprender e entender conforme o Teu querer, ó Pai. Nos use agora, ó Pai, que eu não venha falar de mim mesma, mas que o Senhor possa falar através de mim. Por Jesus, amém, Senhor. Amém. Abram a Bíblia, irmãos, em Mateus 7, Mateus capítulo 7, no versículo 13 a 14. Quem não trouxe a Bíblia, eu vou projetar, tá bom? Mateus 7, 13 a 14. Lá diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Nesse versículo em Mateus, irmãos, a Bíblia está falando que quantos caminhos existem? Apenas 2 caminhos. Um é largo e o outro é estreito. Quantos na Bíblia fala que entram pelo caminho largo, irmãos? Muitos entram pelo caminho largo e no estreito. Poucos há que a encontram. Será que eu e você nessa noite uma reflexão? Será que de fato nós estamos trilhando no caminho estreito? Essa é uma pergunta para reflexão durante todo o sermão, tá bom, irmãos? Lucas 13, 24 nos dá um conselho falando sobre esses 2 caminhos também. Lucas 13, no versículo 24. Falando sobre os 2 caminhos, Lucas 13, 24 diz: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Olha o conselho que Lucas nos diz. Ele diz que nós temos que nos esforçar. Para quê, irmãos? Para entrarmos pela porta estreita. O atleta, quando ele quer ganhar um prêmio, alguma Olimpíada, né, alguma coisa, ele tem que fazer o quê, irmãos? Se esforçar no seu treino para conseguir, muitas vezes, uma medalha, uma coroa perecível. Lucas diz que nós devemos também nos esforçar, mas para ganhar uma coroa incorruptível. E a boa notícia é que todos podem ganhar, né? Nas Olimpíadas, às vezes, um só ganha, né? E a boa notícia de salvação de Deus para nós é que todos podemos ganhar. E Deus almeja que todos nós nos salvemos. Deus não quer que nenhum de nós pereçamos, irmãos. A mensagem de salvação é uma mensagem de amor para todos nós. A porta larga, ela é de fácil acesso e de fácil permanência. A porta estreita significa de entrada difícil e de permanência difícil. Por essa ilustração, Cristo mostrou quão penoso é para as pessoas deixarem o mundo e seu atrativo para virem e obedecerem. É uma luta crucificar o próprio eu. Você está disposto a largar tudo para seguir a Jesus? O título desse sermão é, irmãos, 2 caminhos distintos e separados. Povo distinto e separado? Essas estradas, elas são distintas, irmãos, elas são opostas. Elas estendem-se em direção oposta uma à outra. Uma leva à morte eterna e outra à vida eterna. Uma é larga e suave, a outra é estreita e acidentada. Mas o interessante, irmãos, é que assim como essas estradas são opostas, o grupo de pessoas que nela caminham também são opostos. São opostos na vida, na conversação,
no vestuário e no caráter. Vou repetir, irmãos. O grupo de pessoas que caminham nas estradas também são opostos. São opostos na vida, na conversação, no vestuário e no caráter. Como saber a que grupo de fato pertencemos? Será que você pertence de fato ao grupo que caminha no caminho estreito, o caminho que conduz à salvação? Nós vamos começar analisando a vida de um grande homem da fé. Vamos analisar a vida de Enoque. Enoque foi um homem que andava com Deus. Vamos ver isso mesmo em Gênesis 5, versículo 22 e 24. Gênesis 5, 22 e 24. Enoque, irmãos, ele viveu numa era antes do dilúvio. E ele andou com Deus, mesmo em meio a uma geração corrupta. Olha o que diz Gênesis 5, 22 a 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, quantos anos? 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quantos anos Enoque, por esse texto aí, dá para a gente saber quantos anos Enoque tinha quando ele gerou o primeiro filho, Matusalém. Quantos anos Enoque tinha? 65 anos, quando ele gerou Matusalém. E é interessante que a partir daí é que ele começou a andar com Deus. Antes disso, Enoque sempre amara e temer a Deus. Mas depois, o Espírito de Profecia diz que Enoque teve o seu primeiro filho, ele sentiu de maneira mais concreta em sua vida como que é o amor de Deus para com ele, para com seu filho. E ele começou de fato a andar com Deus. E ele andou 300 anos antes de sua trasladação ao céu. Enoque não morreu, irmãos. Né? Enoque, ele simboliza aqueles que serão transladados quando Jesus voltar sem ver a morte. E Enoque vivia numa geração corrupta que não era mais favorável ao aprimoramento do caráter do que os dias de hoje. Olha o que o Espírito de Profecia diz sobre Enoque. Enoque foi santo porque andou com Deus nos caminhos de Deus. Nele teve o mundo um exemplo daquilo que, ao voltar Cristo, serão os que forem arrebatados nas nuvens para encontrá-lo no ar. Assim como Enoque foi, devemos ser, irmãos. Como nós devemos ser? Como Enoque. Enoque era santo, irmãos, porque ele buscava, não porque ele não tinha pecados, mas porque ele buscava, quando ele errava, ele buscava agradar ao seu Deus. Como será que Enoque conseguia andar com Deus? Como que ele conseguia permanecer no caminho estreito? Eu coloquei aqui alguns passos, né? Como será que ele conseguia andar e permanecer no caminho estreito rumo ao céu? O primeiro ponto que eu coloquei, Enoque habituou a mente e o coração a sempre sentir que ele se achava na presença de Deus. Enoque tinha sempre o Senhor diante de si. Ele era amigo de Deus. Dia a dia ele se afastava dos seus caminhos, das suas vontades, para fazer a vontade de Deus. E ele indagava constantemente, será que é esse o caminho do Senhor? Será que se eu fizer isso, o Senhor vai se agradar? Olha o segundo ponto, irmãos. Como ele conseguia permanecer no caminho estreito? Ele recusava tomar alguma decisão que ofendesse a seu Deus. Não importa apenas você saber que Deus está ali. Você quer agradar a seu Deus ou você quer se agradar? Enoque, ele sempre perguntava, que farei para honrar-te, meu Deus? Enoque, tal como José, ele tinha o senso da presença de Deus na vida dele. Uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia é de José e de Daniel, né? José diz que José, ele tinha o senso constante da presença de Deus na vida dele. Quando a esposa de Potifar foi tentá-lo, sabe o que José falou, irmãos? Como poderia eu cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Eu acho que nós pecaríamos menos se nós tivéssemos esse senso da presença de Deus na nossa vida, né? Quando a gente for agir, quando a gente for andar, quando a gente for se vestir, em qualquer situação, a gente deve se perguntar, será que essa é a vontade de Deus? Será que Deus está olhando para mim e se alegrando? Olha outro ponto que Enoque praticava.
ele retirava-se para passar algum tempo em comunhão com Deus. Depois de permanecer por algum tempo ali com as pessoas, Enoque ele se retirava, irmãos. Aqui está a chave, irmãos, né, para a gente manter um relacionamento íntimo com Jesus. Aqui está a chave para permanecermos no caminho estreito, é a nossa comunhão com Deus. Como está a sua vida de comunhão? Não basta apenas vir à igreja, é importante e muito, né? Mas quando estava Marta e Maria ali, tem muita gente que faz muita coisa para Deus, irmãos, mas não tem o seu momento a sós com o Deus Criador. Marta e Maria, né? Jesus falou assim: Marta, Maria escolheu a boa parte, que é assentar-se aos meus pés. Tem você se assentado diariamente aos pés de Jesus e aprendido dele, irmãos? Olha o outro ponto, são 5 pontos, tá, irmãos? Enoque testemunhava, ele refletia a imagem divina. Enoque foi um destemido reprovador do pecado. Ele pregava ao povo, insistia para que eles abandonassem o pecado. E muitas pessoas se arrependeram dos seus maus caminhos. E saindo ele das suas comunhões com Deus, ele vinha refletir no seu semblante a impressão celestial. As pessoas olhavam para Enoque e via que ele era diferente. Será que as pessoas, ao olhar para você, ao olhar para mim, será que elas veem algo diferente? Será que elas veem Jesus em nós, irmãos? Enoque também, ele buscava não se igualar aos moldes e costumes do mundo, mas buscava uma norma mais elevada, a norma celestial. Ele andou com os ímpios como um entre eles, mas não como um deles, porque a sua pátria não era aqui, os seus valores se baseavam na eternidade. Eu coloquei aqui a figura. O que tem ali, irmãos? Um rio com uma correnteza forte, né? Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Fernando Iglesias, e ele estava falando muito sobre que o cristão ele tem que morrer para o eu diariamente, para a gente poder ser semelhante a Cristo. Isso é uma luta, né? E eu coloquei essa figura, achei, porque ele compara o nosso mundo com um grande rio caudaloso, água abundante, um rio com correnteza forte para todo lado. E ele diz assim: quando a gente nasce, cada um de nós já nascemos com uma boiazinha nadando nesse rio correnteza. O pastor Fernando Iglesias, ele diz, nesse sermão que eu ouvi, que essa é a filosofia popular do chamado Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Esse cantor só não fala para onde essa vida nos levará, para onde a vida de fato está te levando. Olha o que Provérbios diz, irmãos: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Um dia, irmãos, quando aceitamos a Jesus, nós temos que nadar na direção contrária desse rio. E isso exige esforço e perseverança. Não é fácil aceitar a Jesus. Não é fácil nadar na contramão do mundo. Aí vem as pessoas que estão na boinha, né? Chegam na gente e falam: mas por que você guarda o sábado? Não precisa. Deixa a boia te levar. Por que você não bebe tal coisa? Por que você não veste tais coisas? Por que você não vai a tais lugares? Ele fala, irmãos, que nós precisamos nadar na contramão do mundo se queremos de fato ir ao céu. Esse é o caminho estreito, irmãos, mas é o único caminho que nos dará felicidade plena, porque ele nos levará ao céu. Quando nós paramos de nadar, nós não paramos, nós regredimos. Se nós não estamos lutando a luta de permanecer ao lado de Jesus, nós seremos arrastados pela vida, que nos levará à ruína eterna, sem nós percebermos. O Espírito de Profecia diz, irmãos, que muitos mal sabem o que seja abnegação ou sacrifício, ou o que seja sofrer por amor da verdade. Mas ninguém entrará no céu sem fazer algum sacrifício. Cumpre cultivar o espírito de abnegação e sacrifício. Alguns não se sacrificaram a si mesmos, a seu corpo sobre o altar de Deus. Condescendem com temperamento colérico, impulsivo, satisfazem os próprios apetites e cuidam dos próprios interesses egoístas, sem consideração para com a causa de Deus. Os que estiverem dispostos a fazer qualquer sacrifício pela vida eterna, tê-la-ão, e vale a pena que sofram por sua causa, que por ela crucifiquemos o próprio eu e sacrifiquemos todo ídolo.
O excelente peso de glória absorve tudo e eclipsa-se todo o prazer terreno. Aqui eu acho interessante, irmão, que fala que ninguém vai entrar no céu sem fazer algum sacrifício. Cristo já morreu por nós na cruz. Lá ele propiciou todos os nossos pecados, mas aqueles que se achegarem a Deus com humildade, irmãos, buscando em arrependimento e confissão, é aqueles que serão salvos. No dia a gente está estudando sobre o santuário, na lição, né, irmãos? Quando Jesus morreu na cruz, aquele ato foi um ato global para toda a humanidade, né? Mas a intercessão de Jesus no lugar santo e no lugar santíssimo são para aqueles que se achegam humildemente, se arrependendo e confessando os seus pecados. E isso exige esforço e perseverança. A gente diariamente tem que contemplar Jesus e falar, puxa, em quem eu preciso melhorar? Será que isso agrada ao meu Salvador? Está você disposto, de fato, a trilhar o caminho estreito, nadar na contramão do mundo para um dia receber o galardão celestial? Vale a pena, irmãos? Vale. Como vale? Pela fé, Enoque habitou no céu, ainda estando aqui na terra. Se quisermos ver a Deus, nós devemos também buscar a pureza de coração. Abram a Bíblia, Mateus 5, no versículo 8. Mateus 5, no versículo 8. Mateus 5, 8 diz: Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus, irmãos. Durante 300 anos estivera Enoque buscando a pureza de alma. Ele buscara, irmãos, para que ele pudesse estar em harmonia com o céu. E nós também devemos buscar, se nós quisermos entrar um dia no céu. O nosso caráter é a única coisa que nós vamos levar para o céu. Vocês sabiam disso, irmãos? Que a única coisa que nós vamos levar para o céu é o nosso caráter? Quanto tempo você tem investido na formação do seu caráter? A gente gasta tanto tempo estudando, trabalhando, né, e fazendo N coisas. E o nosso caráter, irmãos? Tem você lutado para ter um caráter semelhante ao de Jesus? A volta de Jesus não mudará o nosso caráter. Ela apenas irá fixá-lo para sempre. Deus completará aquilo que não conseguimos mudar, mas não aquilo que nós não tentamos, irmãos. Mas que recompensa teve Enoque por andar no caminho estreito? Abram a Bíblia agora em Hebreus 11, no versículo 15. Será que Enoque teve alguma recompensa em andar no caminho estreito? Muitas vezes sendo zombado pelos ímpios ali naquela era antediluviana. Hebreus 11, no versículo 5. Hebreus 11, no versículo 5. Que recompensa teve Enoque então, irmãos? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus, irmãos. Qual recompensa teve Enoque por andar no caminho estreito? Não passou pela morte, está onde? No céu, né? Não importa se vamos passar pela morte ou não, Enoque teve o privilégio de não passar, mas mesmo que nós passemos, irmãos, a grande recompensa do cristão é o quê? É o céu, irmãos. Nós devemos viver aqui na terra, tendo os olhos no céu, irmãos. Mas aqui eu acho interessante nesse verso, que ele alcançou, então, Deus o levou para o céu, porque ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Será que nós, irmãos, estamos agradando a Deus? Será que Deus, ao olhar do alto do seu trono, aqui nessa igreja, Ele vê em mim e em você como pessoas que agradam a Ele? Será que nós estamos agradando a Deus com nossa vida, nossa conversação, nosso caráter, nosso vestuário? Durante 3 séculos, Noé andara com Deus, e cada vez mais estreita se tornara a comunhão, até que Deus para si o tomou. Na conferência de Battle Creek, dia 27 de maio de 1856, a irmã White teve uma visão, aqui eu falei no outro sermão, né, sobre o caminho estreito. Aqui eu vou colocar para vocês dos 2 caminhos, tá? Do grupo de pessoas, a diferença do grupo de pessoas que andam nos 2 caminhos. Ela colocou então as diferenças desses 2 grupos. Vamos ver, irmãos. Qual a diferença então das pessoas que andam no caminho largo e das pessoas que andam no caminho estreito? Eu coloquei apenas 2 características, tá? As que andam no caminho largo,
Elas dão-se livremente à hilaridade e ao divertimento, e não pensam no termo da viagem e na destruição certa do caminho. Elas pensam em curtir apenas a sua vida, né? Será que nós estamos pensando de fato só no aqui e agora? Ou será que todas as decisões que nós tomamos, irmãos, nós pensamos que pode afetar a nossa salvação? Né? Tudo que a gente faz, irmãos, tem um peso eterno, irmãos. Isso nós devemos sempre pensar que tudo é sobre o céu. Tudo que você faz tem uma consequência para a vida eterna ou morte eterna. E os que viajam no caminho estreito? Eles conversam a respeito da alegria e felicidade que terão no fim da viagem. O objetivo e prioridade maior para eles é conquistar a vida eterna. Não que eles não querem ser felizes aqui na terra, mas eles passariam por cima disso, se fosse preciso, para alcançar o principal, que é o céu, irmãos. Os que viajam no caminho largo estão preocupados com sua pessoa, suas vestes, seus prazeres pelo caminho, irmãos. E os que andam no caminho estreito? Não se vestem como a multidão do caminho largo, nem como eles falam, nem agem como eles, pois um modelo lhes foi dado. Como tem sido a sua vestimenta, o seu modo de agir, seu modo de falar, irmãos? Eu acho interessante que os discípulos, ao andarem com Jesus, eles se tornaram semelhantes a ele. Isso é bíblico porque quando Jesus estava ali naquela sala para julgamento, Pedro ficou ali fora no pátio. Foi quando Pedro negou Jesus. E as mulheres chegaram para Pedro e falaram o que para ele? Você é um deles? E Pedro falou o quê? Não, Pedro ali negou Jesus, mas depois ele se arrependeu profundamente, Deus perdoou, né, irmãos? Mas eu acho interessante nessa história é que as pessoas, ao olhar para Pedro, viam que ele era um discípulo de Jesus, que ele era diferente, irmãos. Ele falava diferente, ele se vestia diferente, eles viam Jesus nele. Será que as pessoas, ao olhar para mim e para você, elas veem de fato Jesus? Mesmo sem falar, irmãos? Abraão não pregou nenhum sermão, mas a sua vida era um constante sermão para as pessoas. Será que a sua vida é um sermão que leva as pessoas a buscarem a Jesus? Será que nossa linguagem, nosso modo de vestir e agir reflete Cristo? Eu coloquei esse texto, é um pouco grande, mas ele é muito interessante. Olha o que ele diz, irmãos. Uma visão. Vi percorrendo a estrada larga muitos que tinham sobre si escrita essas palavras: morto para o mundo, próximo está o fim de todas as coisas. Estai vós também prontos. Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam, com a diferença única de uma sombra de tristeza que lhes notei no rosto. Sua conversa era perfeitamente igual à daqueles que, divertidos e inconscientes, se encontravam em redor, mas de quando em quando mostravam com grande satisfação as letras sobre suas vestes, convidando outros a terem as mesmas sobre si. Estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que estavam em redor deles diziam o quê? Não há distinção entre nós, somos iguais, vestimos, falamos e procedemos semelhantemente. Profundo, né, irmãos? O que estava escrito na blusa dessas pessoas? Morto? Até grifei ali, olha, morto para o mundo, próximo está o fim de todas as coisas. E eram pessoas que pregavam, porque olha o que elas diziam, ó, estai vós também prontos? Elas se diziam, irmãos, elas achavam que estavam em qual caminho? No caminho estreito. No entanto, elas estavam em qual caminho, irmãos? No caminho largo. Havia distinção entre essas pessoas e as do caminho largo, irmão? Não havia distinção. O que acontece com o povo que professa ser o povo peculiar de Deus, irmãos? Hoje há uma grande conformidade com o mundo. Quase não há mais diferença entre os que servem a Deus e os que não o servem. A gente vê que o joio vai crescer junto com o trigo até a volta de Jesus. Mas nós devemos perseverar para que nós sejamos trigo e não joio, irmãos. Esse é um sermão de advertência, primeiramente para mim também.
né? Que ao ouvir essas palavras, nós possamos buscar de Deus, Senhor, me ajude a trilhar no caminho estreito, me ajude de fato a ser diferente do mundo, para que as pessoas ao olhar para mim possam refletir, possam ver o Senhor. A igreja, para ganhar o mundo, muitas vezes está se igualando a Ele. Quando Deus libertou Israel do Egito, olha que orientação Deus deu para o povo dele. Abram a Bíblia, irmãos, Levíticos 20, Levíticos capítulo 20, no versículo 7. Quando Deus libertou Israel do Egito, era desejo do Senhor que o povo de Israel fosse um povo peculiar, um povo santo. Santo não é sem pecado, irmãos, mas é um povo separado, que busca, mesmo errando, fazer a vontade de Deus. Olha que orientação Deus deu ao seu povo. Levíticos 20, no versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Ao povo de Israel foram confiados oráculos de Deus. Eles deveriam ser a luz do mundo. Podem continuar Levítico 20 e 26 agora. Outra orientação que Deus deu ao povo de Israel. 20 e 26 agora. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Sabe qual era o plano de Deus, irmãos, ao separar o povo de Israel para que eles fossem santos? Era que as pessoas vissem esse povo e vissem como eles eram diferentes, como eles eram mais felizes por obedecer a Deus, mais alegres por cumprir os mandamentos de Deus, e assim o povo de Israel atrairia todo mundo para Deus, irmãos. Mas Israel cumpriu o propósito? Não. Israel começou a imitar os pagãos. Israel começou a imitar o mundo. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa, irmãos? Olha hoje também o que Deus pede de nós. Que orientação hoje Deus dá para nós que somos o Israel moderno. Abram a Bíblia, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Eu vou correr um pouquinho para dar tempo, tá, irmãos? Mas eu estou projetando o verso ali, tá? Lá diz, irmãos: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como o povo de Israel foi chamado para ser a luz perante as nações pagãs e atrair o mundo inteiro para o Deus verdadeiro, hoje nós somos o povo peculiar de Deus. Ali diz, vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, para que fazemos o quê, irmãos? Para transmitirmos a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é isso? Para transmitirmos as virtudes, o caráter de Jesus ao mundo. Quando nós transmitimos o caráter de Jesus ao mundo, irmãos, todos forem assim, Jesus vai voltar, irmãos. Porque nós atrairemos todos a Cristo, irmãos. O caminho estreito, irmãos, no caminho estreito, a Bíblia fala, uma vez eu conversei, meu pai, ele ficou uns dias no hospital, e ele começou agora a fazer hemodiálise, né? Mas quando eu fui visitá-lo, tinha um outro homem ali, visitando ele de uma outra denominação, e eu nunca tinha ouvido alguém falar assim sobre a Bíblia, né? E ele falou assim, olha, quem é cristão não deve aceitar doenças, porque o cristão é para ser a pessoa mais forte do mundo, e eu determino que essa doença vai embora. Aí meu pai olhou para mim para ver o que eu ia falar para o moço, né? Mas sem ofender, aí eu falei, olha, Deus pode curar, porque Deus é o Deus dos milagres, mas Ele vai fazer aquilo que for para honrar o nome dEle e que for o melhor para a salvação da pessoa. Aí ele falou assim, não, porque a gente não tem que aceitar, a gente tem que determinar, e Deus faz. Eu falei assim, eu creio, Deus já fez vários milagres na minha vida. Mas Jesus, quando Ele passou na terra, irmãos, eu falei para aquele moço, falei, quando Jesus estava ali no Getsemane sofrendo, o fardo era tão grande que Jesus suava gotas de sangue. E Jesus olhou para Deus, sabe o que Ele falou? Ele falou, Senhor, eu não aguento, passa esse cálice de mim, mas não faça a minha vontade, mas a tua. E Deus passou aquele cálice, irmãos. Jesus morreu. Eu falei para aquele Paulo também, irmãos. Paulo, tinha um espinho na carne, a Bíblia fala. A Bíblia não fala exatamente o que é esse espinho. A gente acha que é uma doença que ele tinha, a gente não sabe aonde. E Paulo, por 3 vezes, foi até Jesus em oração e falou, Senhor, tira esse espinho da minha carne. E qual foi a resposta de Jesus? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós vamos ver agora a história de um homem, a última história, irmãos, de um homem que eu admiro. Eu falei de José, agora de Daniel, né?
de como a gente anda no caminho estreito? Será que a gente está isento de passar por lutas e provações? Não, irmãos. Quando a gente aceita Jesus, nós vamos passar por lutas e provações, mas nós vamos sentir a paz da presença constante da vida dele, da presença dele na nossa vida. E nós conseguiremos um dia alcançar o céu. Nós vamos falar agora sobre o profeta Daniel. Daniel é um exemplo de cristianismo. A Bíblia fala, irmãos, que ele era um homem muito amado pelo céu. Eu não projetei ali, mas está em Daniel 9:23. Depois, lá diz assim, olha: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim, para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Um dia Daniel estava orando, e depois que ele queria entender uma visão, e ele estava orando pelo povo judeu ali. E na hora que ele estava orando, irmãos, olha que o anjo foi até ele e falou assim: olha, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim aqui porque você é muito amado, irmãos. Pensou que alegria? Eu creio que Deus, ele ama todos. Mas sabe aquele filho que faz a vontade? A gente, né, o pai ama todos os filhos, mas não tem um filho que sempre faz a vontade, que procura agradar o pai e a mãe, né? Então, será que Deus, ao olhar aqui para mim, para você, ele não fala: ó, o Cláudio é muito amado pelo céu, porque ele procura fazer a minha vontade? Será que ele fala: a Cláudia, ela é muito amada por mim, porque ela busca fazer a minha vontade? A Ivone busca. Será que declaração, né, irmãos? Às vezes eu oro para Deus: eu quero ser muito amada pelo céu. Mas nós só seremos, irmãos, se nós fizermos a vontade de Deus. A Bíblia fala então de Daniel. Porque Daniel trilhava no caminho estreito, ele era muito amado porque ele trilhava no caminho estreito e ele buscava agradar a Deus. Depois, Daniel, irmãos, ele foi levado cativo de Jerusalém junto com seus amigos. E essa história que nós vamos contar agora é quando ele já estava mais velho, quando Nabucodonosor morreu, né? E ali assumiu o trono o neto de Nabucodonosor, que chamava-se Belsazar. E Belsazar, irmãos, ele não humilhara o coração perante Deus. Um dia ele fez um banquete e ele mandou trazer os utensílios trazidos pelo seu avô. Quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, ele foi lá no templo de Deus e levou todas as taças, os vasos para Babilônia. E naquele banquete, Belsazar pediu para levar todos aqueles copos e ele profanou Deus, irmãos. Ele começou a beber vinho no copo do templo, no copo com os utensílios do templo, irmãos. E misteriosamente apareceu uma mão na parede, falando: pesado fosse na balança e achado em falta. Esse episódio, irmãos, nós não vamos ler por causa do tempo, mas está em Daniel 5. Ali, naquele momento, naquela noite ele morreu e o reino de Babilônia foi entregue aos medos e persas. Aí Dario assumiu o trono, e a partir daí que nós vamos ver a nossa história, tá? Daniel 6, de 1 a 3. Quando Dario assumiu o trono, que tudo isso também é profético, irmãos, olha o que ele fez. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, do qual Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia o quê? Um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel, na Bíblia, diz que ele era preferido acima dos presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, que era o espírito de Deus, irmãos. Daniel, ele se propora desde a sua meninice. Seus pais haviam lhe ensinado como andar no caminho estreito e ser fiéis nas mínimas coisas. E por ele ser fiéis nas mínimas coisas, irmãos, ele recebera grandes responsabilidades. Mas olha o que aconteceu com Daniel. Vamos continuar Daniel 6:4. Daniel 6:4 diz: então os presidentes e príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar coisa ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. As honras concedidas a Daniel despertaram ciúmes nos presidentes e nos príncipes, e eles começaram a achar alguma coisa para culpar Daniel. Será que eles acharam alguma coisa, tio? Não, a Bíblia diz que eles não acharam nenhum erro e nenhuma culpa. Olha então o que esses homens fizeram. Daniel 6:5, irmãos.
Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. A irrepreensível conduta de Daniel gerou mais ciúmes e inveja naqueles líderes, irmãos. E os homens pensaram que, já que a gente não acha nenhum ato errado nele quanto aos negócios, nós vamos apelar para o lado religioso dele, porque Daniel, eles sabiam que Daniel era muito fiel a Deus. Então os presidentes e príncipes, nós vamos ler tudo, tá, irmãos? Eles traçaram um plano para conseguir a destruição completa do profeta de Deus. Eles se determinaram pedir ao rei para assinar um decreto, no qual deviam cada pessoa fazer petições somente a Dario e não a nenhum outro Deus ou nenhum outro homem, com pena de morte, ser jogado na cova dos leões no espaço de 30 dias. Eles prepararam o decreto, apresentaram a Dario e Dario assinou. O que fez Daniel quando ele soube do decreto? Vamos continuar, Daniel 6:10, irmãos. Será que Daniel deixou de orar ao seu Deus? Vamos ver. Daniel 6:10 diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel logo percebeu o maligno propósito daqueles homens, mas não mudou a sua conduta num mínimo sequer que fosse. Por que deveria ele deixar de orar, quanto mais necessário agora era orar? Antes ele renunciaria à sua vida do que cortar a sua ligação com o céu. Tranquilamente naquele dia, ele desempenhou seus afazeres como chefe dos príncipes e dos presidentes, e na hora da oração, ele se dirigiu ao seu aposento e fez sua petição ao Deus do Altíssimo. Olha o que o Espírito de Profecia diz, irmãos. Ele não procurou ocultar o seu ato, embora soubesse muito bem quais as consequências de sua fidelidade a Deus. Seu espírito não vacilou. Ante os que estavam tramando a sua ruína, ele não permitiria sequer a aparência de que sua ligação com o céu estava interrompida. Em todos os casos onde o rei tivesse o direito de ordenar, Daniel obedeceria. Mas nem o rei, nem o seu decreto poderiam fazê-lo desviar-se de sua obediência ao rei dos reis, irmãos. Daniel obedecia ao rei, mas desde que não interferisse em nenhum princípio em relação ao Deus do céu. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, irmãos. Daniel está hoje perante o mundo como um digno exemplo de coragem e de fidelidade ao Deus. Durante todo o dia, os homens começavam a observar a atitude de Daniel. As pessoas também estão observando-nos, irmãos. As pessoas estão nos observando para ver se a nossa fé é real, para ver quando a gente passa por provação, qual é a nossa atitude. Se aquilo que a gente diz condiz com a fé que nós professamos, irmãos. Nós não vamos ler tudo, mas nos versos 13 e 14, diz que aqueles homens maus foram então até o rei e relataram que Daniel havia orado a outro Deus. Então, olha o que fez o rei. Daniel 6,16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova de leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Deus não impediu os inimigos de Daniel de o lançarem na cova dos leões. Ele permitiu que anjos maus e esses homens ímpios jogassem Daniel na cova dos leões. Sabe por quê? Para que pudesse tornar o livramento do seu servo mais marcante, para que Deus fosse glorificado, irmãos. Como servos de Deus, não somos isentos de provações, não somos isentos de passar pela cova dos leões. Mas olha o que aconteceu, irmãos. Naquela noite, o rei Dario, na Bíblia, fala que ele gostava muito de Daniel. E ele não queria que isso acontecesse com Daniel. Ele tentou revogar aquela lei, mas como a lei Medo-Persa não pode ser revogada, ele teve que cumprir. E naquela noite, ele ficou em claro, ele não dormiu de preocupação com Daniel. Ele não comeu, não dormiu. E quando o sol despertou, ele foi lá na cova dos leões e olha o que aconteceu. Daniel 6, 20 e 22. O rei Dario, então, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo,
Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Imagina o suspense naquele coração daquele rei, né, irmãos? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não me tenham cometido delito algum. Daniel prosseguiu orando mesmo em meio às covas dos leões. Porventura Deus se esqueceu de Daniel, irmãos? Não. Assim como Deus também não se esquece de você. Eu não sei qual provação, qual cova dos leões você está hoje, mas Deus não esqueceu de você. Ele não se esquece de nenhum dos filhos dele. Jesus, o grande comandante do exército celestial, mandou um anjo e esse anjo fechou a boca dos famintos leões para não fazer nenhum mal àquele homem muito amado pelo céu. Será que Deus também se esquece de nós, irmãos? Não, irmãos. O céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor da justiça. Cristo identifica os seus interesses com os interesses do seu fiel povo. Ele sofre na pessoa dos seus santos. E seja o que for que toquem seus escolhidos, tocam nele. Deus nos dará poder para manter sua integridade a ele sobre todas as circunstâncias. Deus nos dará poder, irmãos, para passarmos pelas provações sendo fiéis a eles. Deus foi honrado com a atitude de Daniel. Olha o que diz Daniel 6, 26 e 27, irmãos. Olha o decreto que Dario fez. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante quem? Perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Ele era um homem não judeu, irmãos, né? Dario, olha o decreto que ele fez para o seu reino agora seguir. Aqueles homens que tramaram a morte de Daniel, foram eles lançados na cova dos leões, irmãos. Todo o universo, irmãos, está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. O povo de Deus está se aproximando do limiar do mundo eterno. Que pode haver de mais importante para eles do que ser leais ao Deus do céu? Em todos os séculos, Deus tem tido heróis morais e tem-nos agora, os que, como Enoque e Daniel, não se envergonham de se reconhecerem como seu povo peculiar. O seu povo santo. Há necessidade de homens que não se desviarão da linha reta do dever, mas que perguntarão com divina energia: quem é do Senhor? Você é do Senhor, irmãos? Eu finalizo. Será que nós somos o Senhor? Que escolhas você está fazendo na sua vida? As nossas escolhas refletem se estamos no caminho estreito ou no caminho largo, irmãos. Em todas as épocas, os filhos de Deus têm passado por perseguições. Jesus passou pelo caminho estreito e Ele quer que nós sigamos as suas pisaduras. Mas vale a pena trilharmos o caminho estreito, irmãos. Vale a pena esperar em Jesus. Vale a pena morrermos para o eu. Vale a pena fazer a vontade de Deus para um dia alcançarmos a vida eterna. Nós vamos agora, para terminar, assistir um vídeo do Arautos do Rei que fala sobre isso. Vale a pena esperar.